Fala, mestres! Estamos iniciando hoje o episódio do GR Podcast. Hoje, na apresentação, Júnior Oliveira e Leandro Rodrigues. E um convidado muito especial do Grupo Projota. Luciano Reinaldo. Pessoal, antes de mais nada... E voz de locutor, né? Voz de locutor? Não, com essa voz que eu muita coisa. E a gente tá no momento de rodeio Barreto, hein? Será que daqui já vai pra lá ou não? Vamos pro rodeio. Pessoal, antes de mais nada, peço que vocês compartilhem, curtem esse vídeo, mandem para os parceiros que vocês tenham, que é um assunto bem importante que a gente vai abordar aí. Inclusive, o convidado é de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Coisa boa, né? Cidade linda, Cidade hein? maravilhosa. Maravilhosa. Tem dois Rios de Janeiro. Tem o Rio e o de Janeiro. Rio de Janeiro? Vamos falar dos dois. O de Janeiro Eu já aquela nunca tinha parte ouvido falar assim. O de Janeiro Vamos falar é a dos parte dois da praia, do sul. Então a gente vai falar o que de hoje? A parte do Rio mesmo. Legal. Igual logística. Vamos lá, Luciano, conta pra gente como que iniciou o Grupo Projota. Então, o Grupo Projota iniciou o seguinte: eu sempre trabalhei muitos anos na parte de com segurança, né, a parte de gerência, principalmente a parte de gerenciamento de risco, e eu cansei de prestar serviço para as pessoas, de ser funcionário, na verdade. Já começou ali no momento de empreender. Fazia muitas coisas para determinados clientes, determinados parceiros, mas faltava reconhecimento e faltava uma questão de interior que me levava a dizer, cara, eu preciso ter alguma coisa, isso aqui para mim está muito pouco, eu preciso fazer o meu negócio. Seria já uma conquista pessoal mesmo para ti. Então chegou um período na minha vida que eu quis ter o meu próprio negócio, para que alguns objetivos pessoais, né, serem conquistados, na verdade. E é um papo que a gente troca muito, né, quando fala de pessoas empreendedoras. É um sentimento que nasce interno, não só para a realização pessoal, porque quando você se torna um empreendedor, você dá empregos também, né? A verdade, uma das coisas que eu não gosto nem muito de falar isso, mas eu vou falar para vocês, algumas coisas vieram no meu coração. Com relação à empresa, eu relutei muito tempo de fazer isso, porque eu tinha uma operação, quando eu saí de uma empresa que eu estava, que era mais meio que informal. Mas aí as questões ficaram dentro do meu coração, você tem assim, preciso ajudar mais pessoas. Posso fazer mais. Seu propósito de vida, então. Propósito de vida para ajudar também as pessoas. Então, aí eu fiz uma coisa bem mais oficializada. E diferente das coisas do mercado, que esse mercado que eu trabalho hoje, eu tenho empresa de segurança, na verdade o Projota tem uma empresa de segurança, e também facilities. Né? A gente trabalha hoje com um grupo específico, parte de serviços e a parte específica de segurança patrimonial, de escolta armada, PSPP. E falando agora surgiu uma dúvida aqui. Escolta armada, isso aí o pessoal fala muito sobre, precisa de ter uma legalização, Polícia Federal, como que funciona? Como que isso funciona para vocês? Foi muito boa pergunta. Na verdade, as pessoas acham que hoje é uma coisa muito fácil de empresa de segurança patrimonial. Hoje teve até um marco legal que foi votado agora no Senado, falando sobre algumas mudanças do marco para a segurança patrimonial, que aumentou até o valor, né, para poder se ter uma empresa. Mas como é que funciona isso? Para ter uma empresa de segurança patrimonial, você tem que ter, no mínimo, alguns requisitos especiais. Você tem que ter uma base específica com determinadas características, tem que ter uma reserva de armamento, porque você vai lidar com armamento. Você tem que ter um período. O Exército também ele tem algo que valida? Então, o Exército também valida essa questão. Por isso que você passa por determinados procedimentos, que é só que mexe com isso, é só a segurança, só é a Polícia Federal e o Exército, que também com o armamento que tem componentes balísticos, com essas coisas todas. São vários tipos de cuidado, né? São vários cuidados que tem. Aí você precisa ter, para você ter a escolta armada, você tem que funcionar pelo menos 12 meses como patrimonial, trabalhando com serviços de segurança patrimonial e ter no mínimo 15 colaboradores específicos na tua empresa, você pagando todos os caras, trabalhando, para que você possa depois ser habilitado a trabalhar com escolta armada. Olha só. É uma dificuldade, o pessoal não é tão fácil como as pessoas imaginam, não. E depois vem o mercado, que é o mercado de escolta armada, né? Que não é um mercado fácil. É um mercado que hoje tem várias empresas que atuam nesse segmento e tem formas de trabalhar diferenciadas. E até uma coisa que eu ia falar, diferente do que o mercado faz hoje, que esse tipo de serviço, como é que funciona? Os caras abrem muita empresa de segurança patrimonial, trabalham, depois não aguentam, porque a carga tributária é complicada. O sindicato é um sindicato também muito complicado, eles têm muitos direitos, que na verdade tem que se pagar os direitos, mas o cliente final não gosta de pagar. Então às vezes o cara, para poder pegar um serviço, o que ele faz? Ele bota o preço dele lá embaixo, depois ele não aguenta. Não sustenta, né? Não sustenta e essas empresas quebram e tal.
E que existe muitas empresas que quebram hoje nesse segmento. E tem a questão, principalmente, de prazo de contrato, né? O cara joga o preço lá embaixo, pega um contrato de 1, 2 anos e aí chega no 6º mês ali já não está aguentando. O custo operacional dele é diferente do que ele imaginou, do que ele vai levando. Ou, muitas das vezes, ele faz errado, né? Ele começa a tentar otimizar o custo e tira, às vezes, benefício do colaborador e lá vai. Isso aí, na verdade ele coloca um custo e ele não vai pagar um determinado imposto, o cara tem direito, não vai pagar INSS, FGTS, E começa a se afundar já dessa forma. Depois já não consegue entrar mais num processo, um bid público, porque precisa dos comprovantes e todos os impostos pagos, aí vai virando bola de neve e acaba que a empresa fecha. Até contar uma história aqui que aconteceu comigo há um tempo. Determinada empresa contratou uma empresa para prestar serviços de escolta, mas a empresa não era homologada. Ela não tinha essa verificação e acabou passando. Teve um confronto, uma pessoa foi baleada e foi acionado o jurídico desse embarcador. Quando eles foram levantar, a pessoa que estava lá escoltando não poderia estar, não era habilitada para isso. A empresa foi acionada, o jurídico foi acionado e assim, então esse tipo de questão às vezes não passa pela cabeça do gerente de risco ali, do coordenador, da área de compras, mas é importante o que eu estou falando, porque você acabou de comentar, a sua empresa ela trabalha pela legalidade, isso tem um custo tributário, fiscal, e legal. Às vezes o barato sai caro. E só que aí eles vão, né, e até desleal, né, como que você concorre com o preço? Você fazendo tudo certo, e vem a pessoa do lado. Na verdade, você está falando que eu passo por 100% das vezes quando a gente vai precificar ou vai entrar num bid, vai entrar numa concorrência. Essa é a minha maior dificuldade, porque o gerente, às vezes, da operação, dos embarcadores que vai contratar, ele não entende, na verdade, quais são os procedimentos, as coisas da forma que ele vai lidar. Isso aqui é para os embarcadores aqui, pessoal, isso é importante. Por favor. Então, a gente precisa entender que os impostos têm que estar pagos. O cara tem que trabalhar, tem que receber. Exatamente. Mas como que ele controla isso, Luciano? Qual seria a dica? Ele pode pedir, peça todo mês para o pessoal, lá no dia 20, se não me engano, que peça todo mês que o pessoal envie lá o comprovante da guia de FGTS paga, do INSS paga para todo mundo, para ver se a empresa está pagando os impostos. Não tem que existir sigilo para isso, né? Não precisa. Na verdade, um dos diferenciais da minha empresa é que eu faço questão de enviar isso. Junto com o faturamento já manda tudo que precisa. Isso para uma precificação. Uma das coisas que eu falo assim, eu tenho um posicionamento de mercado. Eu não vou pegar todos os serviços. Eu não quero pegar todos os serviços. Eu também não quero ser número 1. Mas eu vou agir da forma correta com todos os meus colaboradores. Porque eu cobro bastante. A gente tem uma política de cobrança, a gente tem uma política interna na empresa, algumas coisas que a gente determina para se trabalhar lá. Mas eu faço questão de pagar todo mundo. Todo mês, até uma coisa que eu falo, verifica se o seu FGTS não está na sua conta, não verifica se o seu INSS não foi pago, não verifica se os seus impostos não estão, a tua hora extra está paga, a gente paga a hora extra direitinho. O sindicato teve lá até outro dia perguntando sobre questão de intermitência, se não podia, que no Rio tem determinadas áreas que não podem trabalhar com intermitente. Eu falei, que bom que vocês vieram aqui, porque aqui não funciona, aqui não trabalho com isso. Aqui eu contrato todo mundo, aqui eu pago todos os meus impostos e faço questão disso, e cobro meus colaboradores com isso. Então, assim, eu vou crescer, mas por causa dessa diferença que existe hoje no mercado, o meu crescimento ele vai ser um pouco menor. Vai demorar um pouco mais, mas nós vamos crescer, porque nós vamos crescer consolidados. A gente vai estar consolidando a nossa operação. E uma das coisas que eu prezo nesse mercado hoje de segurança é que, para mim, é muito importante o que eu faço hoje. Eu amo o que eu faço há muitos anos, eu gosto muito do que eu faço. E eu quero ser referência nesse mercado como uma empresa de qualidade, uma empresa séria. É isso que eu quero ser reconhecido. Eu podia estar muito bem de grana, falo até para os meus amigos, por que eu fui inventar às vezes de montar empresa? Porque no Brasil, com a empresa com a carga tributária, um monte de coisa é complicado. Para dar certo, eu tenho um sonho que eu vou atrás dele, que é no futuro a gente conseguir ser uma referência tanto no Rio, tanto ter um projeto para vir para São Paulo também, de parte de segurança, e trabalhar da maneira correta. Esse é um sonho que eu tenho. Legal. Falou bastante de Rio, né? Estamos falando da parte tributária, da parte mas agora vamos falar do Rio de Janeiro. Vamos falar, eu adoro falar sobre o Rio. Fala pra mim assim, a gente tem assim, vamos falar do CV, Comando Vermelho, o terceiro Comando Capital, e a gente aqui de São Paulo, São Paulo conhece só uma facção, né? Que é o PCC, né? Então o paulista conhece muito, né? Pelo menos ouve-se falar muito, né? Rio de Janeiro, assim, falando de roubo de carga, como assim? Como funciona? Quem que realmente domina isso? Quais áreas que hoje são as áreas que
que tem esses roubos. Conta um pouco pra gente do Rio mesmo agora. Tá, vamos falar. O Rio, na verdade, é uma das coisas que eu dei muito treinamento para as empresas que eu trabalhei muitos anos, falando sobre o Rio de Janeiro. Até, na verdade, uma das coisas que eu trabalhei com o GR muitos anos. Como que você iniciou esse trabalho? Como foi trouxe esse trabalho de inteligência para o Rio de Janeiro? Conta pra gente, então. Eu trabalhei muitos anos de operações indígenas, são operações nervosas. Comecei anos atrás de operações de bebida, com parceiros de bebida, né? Trabalhei de operações de cigarro, já trabalhei em operações de pneu, já trabalhei em várias coisas, de alimentos e tal. Carne, né? Carne no Rio, Carne no Rio. Muito complicado, 900 mil carregados, 1 milhão carregados de carne no Rio de Janeiro. É que a maioria das cargas, cara, que são procuradas, a rastreabilidade posterior ao roubo é muito difícil, né? Então, é isso que eu vou começar a falar com você. Então, qual a particularidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é dividido por territórios. É território mesmo. Na verdade, é uma rua específica, o cara já não entra, a polícia não vai entrar. Uhum. Então, as pessoas às vezes acham que, mas é logo ali, estou na Avenida Brasil e a pista do meio e tem a pista do canto. A gente não passa pela pista do canto. Por quê? Pelo território. Se você entrar 100 metros de determinado local, o motorista vai ser roubado e a gente não vai conseguir ter o socorro devido, a gente vai conseguir agir alguma coisa, então a gente vai perder essa carga. Até contar quando a polícia vai dar suporte, alguma coisa, a gente perde. Uhum. Como é que funciona? Vou responder a pergunta do Leandro com relação ao Rio de Janeiro, as facções. No Rio de Janeiro tem várias facções. Né? Tem o Comando Vermelho, tem o Terceiro Comando da Capital, tem as milícias, que hoje também tem com a mesma atividade hoje de bandido. A milícia tem feito hoje no Rio de Janeiro. E até territórios, né? Às vezes saem gente hoje de milícia para ir para o comando, e sai gente tomando, uma área que é tomada de milícia, uma coisa assim, o território que fica em domínio. Uhum. E existe uma dificuldade enorme que hoje o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a partir de um determinado período, ele começou a crescer demais. Vocês aqui têm o PCC, que é uma facção só, lá tem várias facções, mas hoje a gente pode dizer que o Comando Vermelho tem crescido bastante, até em áreas que nunca eram dominadas. Vocês terem ideia, Recreio, os Bandeirantes, Vargem Grande, são áreas de praia, dentro perto da Barra da Tijuca, são essas áreas que complicam. Hoje tem histórico de guerra com falta de facção. Porque até essa eles estão expandindo, na verdade, o território deles para o domínio do tráfico, né? Então, hoje você tem uma maior dificuldade da gente trabalhar. É para as áreas que você vai rodar. Então você está me falando que o crime ele se organiza e ele se reorganiza? Ele se organiza. E se reorganiza também. Se reorganiza. Na verdade, hoje, a maior crescente que tem que ter hoje, apesar dos números no Rio hoje que são apresentados serem números baixos, mas a crescente hoje é o avanço do tráfico em determinadas localidades. Hoje o Comando Vermelho vem dominando, massificando todo mundo. Ele tem pego até áreas que eram conhecidas de milícia e tem ocupado os locais. Uhum. Ele tem ocupado e está aí só expandindo. E o armamento pesado. Ninguém rouba no Rio de Janeiro hoje de 38. Rouba de fuzil. 380 O roubo lá é fuzil o tempo todo. Então, assim, uma dificuldade até para o policial. Uhum. Vamos imaginar qual a dificuldade com o policial que está lá com 2 carinhas, que pode ter um fuzil, uma pistola, e está todo mundo no carro, no bandido, todo mundo de fuzil. Cada um com ele aponta com o motorista quando vai na rua para perseguir, que na verdade a característica do roubo monta a arma para o motorista me segue, ou então vem, ele vai lá para a janela, alguma coisa que a gente já sabe disso, como é que funciona, né? Mas ele tá de fuzil, pô. Ele tá de fuzil. Então, que se o motorista não respeita a ordem dele também, toma um balaço na porta. O cara vai tomar vai ser prejudicado com alguma coisa, né? Então a gente fala que a gente tem que trabalhar antes, né? Que eu falo que a gente preventivo, uma das coisas que a gente tem, eu até falo com a minha equipe, que a gente tem que entender que existe 2 tipos de ambiente. O ambiente interno e o ambiente externo. O externo a gente não tem atuação. Qual é a atuação que a gente tem interna? A gente vai ter que contar com a sorte de alguma coisa, mas internamente a gente tem que fazer o dever de casa. Então qual é o dever de casa que eu recomendo sempre para os caras que a gente tem que ter? Um trabalho específico junto dentro das operações. Então quando as pessoas me contratam para trabalhar no Rio, eu falo assim, eu não quero que vocês me contratem apenas para você não me ouvir falando, porque eu conheço o Rio de Janeiro, muitos anos. Eu até fico satisfeito de ver hoje o método que é utilizado hoje pelas gerenciadoras de risco, aqui que mais prático do mercado, algumas grandes que tem no mercado, utilizam um método que, na verdade, posso dizer para vocês que eu fui um precursor desse tipo de atividade,
Tinha um cliente, um parceiro grande, né, de carne, alguma coisa assim específica, que perdia 2 milhões por mês. Nossa. E a gente, o que se fazia para recuperar essas cargas? O que fazia como para recuperar isso, cara? Eu nunca acreditei na truculência. Eu acredito na inteligência e na forma de você cuidar das operações. Sempre acreditei nisso. Aprendi isso também com outro cliente que eu tive de bebidas, que sempre... A metodologia dos caras era muito boa, que acrescentou para a minha vida profissional. Gostei muito. Então você tem uma escolta para ser ostensiva, mas você trabalha sempre no preventivo, nunca no confronto. Não é para o escolta confrontar. Ele está ali, mas a ideia de empresa, a ideia de negócio é também chegar com o cliente e instruir ele para ele fazer um trajeto diferenciado. Tem um cliente, eu vou te dar um exemplo. Eu estava com um cliente meu que é, né, um grande frigorífico que estava 11 horas da noite, quase meia-noite, na enciclopédica, estava parado no meio da rua, carregado com 800 mil de carne, no meio da rua, estava escoltado. Mas o cenário do Rio de Janeiro como é? Minha escolta tem 2 agentes, cada um com pistola ou 38 que o cara vai estar, e uma 12 lá no carro. Os caras vão chegar todo mundo de fuzil. Ele já rende ali mesmo parado. Vai acontecer o quê com o cara se o cara for, na verdade, vai estar ali para poder dar operação presença, mas está todo mundo de fuzil. Então a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar. Tem uma questão ostensiva, que é uma operação presença, mas a gente tem que ter uma metodologia inteligente de trabalho. É legal, isso aí é importante, porque o risco que você gere primeiro é o risco da vida, do motorista do seu agente. Isso aí. Esse risco ele não tem preço, não mistura. A vida de um funcionário meu, um colaborador, não tem preço. Não pode ter preço a vida humana. Então a gente, pra que isso? Porque na verdade os caras não respeitam nada não. Se ele quiser o objetivo do cara, o cara vai, se ele for reagir, ele vai ter a resposta. Perfeito. Como já teve problemas no Rio lá, se vocês forem ver a internet lá, que tinha operações de escolta que tiveram problemas, operações de cigarro, que a escolta foi beijada na cabeça, um monte de coisa. Existem problemas existem. Mas aí que vem a minha participação com o meu cliente. Tipo, vamos trabalhar. Eu vou visitar os clientes, que eu nem cobro isso. Eu vou fazer visitas sempre aos locais, aos frigoríficos, para entender a operação deles, como é que funciona. Que é importante, né? Que é importante entender a operação. Luciano, uma dúvida não, na verdade até um conselho para os transportadores que estão nos assistindo. Qual cidade do Rio que deveria iniciar um serviço de escolta? Lógico, né? A gente tem grandes cargas, grandes valores, que ela já tem um trajeto completo escoltado. Mas onde que começa, digamos, o perigo do Rio? É na primeira cidade? Em qual cidade e até onde? Existe isso, uma demarcação? Existe uma questão, até porque é bom o pessoal da seguradora começar a entender que, assim, hoje o risco do Rio é na região metropolitana. Metrópole do Rio, que é aquela parte interna. Na parte externa do Rio, existem os problemas que o cara, na verdade, quando a gente começa a proteger um canto, o bandido vai para lá, vai para outro canto. Corre, né? Mas o histórico de problemas é na região metropolitana. É porque se fala muito da faixa amarela, faixa vermelha, é nesse nível mesmo, então, que, digamos, está concentrado o maior risco. Região metropolitana. E, na verdade, por quê? O tráfico tem, hoje em dia, escalonamento do tráfico. O cara, às vezes, ele sai, não fica na área dele específica para roubar, ele sai para roubar. Ele sai para poder abordar um carro, ele sai para poder levar um carro para determinada região. Mas aí está o pulo do gato. Na verdade, o cara, sendo da facção, ele pode ir para determinados lugares. Onde ele pegou um cara, ele pode dizer, vamos para tal lugar porque é ali mais próximo. Vou pegar um carro tão próximo aqui que eu vou levar ali para Duque de Caxias. Vou pegar um carro ali na 040 que eu levo ali para dentro, para Duque de Caxias, eu consigo tirar um cara, consigo lá fazer todo o meu processo, ter o tempo para poder descarregar toda a mercadoria até chegar a algum tipo de É que o profissional ladrão ele tem essa inteligência também de não andar muito. Não, na verdade, ele tem inteligência de tudo. Ele conhece a operação, ele conhece o que é macro, ele conhece o que é o jump, ele conhece a operação do cara. Desinstalar rastreador. Desinstalar rápido, né? E lá a pulverização é rápida. Como é que o cara consegue pulverizar carne rápido, tão rápido assim? Porque também tem um processo que a gente logística, que, na verdade, uma das coisas que eu queria até falar que a justiça tem que começar a ver também sobre aquele cara que é o receptador. Precisa existir uma legislação em cima do receptador, porque o receptador não tem muitas coisas. Já cansei de ver a gente recupera cargas específicas
que tem, na verdade, algumas cargas que tem código de barra, algumas coisas, a gente consegue saber quantas informações, chega no local do receptador, vê lá que a carga toda roubada. Eu não vou falar o nome da cidade, não, local, mas tem uma feira lá que é aberto lá, não vou falar o nome da cidade, porque... mas tem uma feira lá por favor, você tem que essa feira é aberta e elas vendem produtos, né, sem nota fiscal, sem nada, iPhone 15, iPhone... Meio da rua, em frente à estação de trem, muita mercadoria que às vezes são vendidas dentro do metrô, trem. Tem quem rouba, então tem quem compra. Então é isso. Então a gente tem que. A legislação também tem que partir para cima do pessoal da receptação. É que a gente fala, muitas vezes fala, o brasileiro ele não gosta de tudo isso, mas ele também compra, então automaticamente você está participando, né? É uma das coisas que a gente tem que ver. A gente fala muito da corrupção no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil, em determinados segmentos, determinados setores, a gente leva esse tipo de problema. E as pessoas, assim, recuperações que eu já tive dentro de comunidades, até quando a gente começou, mais de recuperações no âmbito do Rio, desse processo que a gente começou a montar, e a gente começou a ter muito bom resultado, e a própria população, cara, chegando, ameaçando, não, tudo bem, deixa isso aqui, deixa a carga para ele. Eles falam o seguinte: tem seguro. Tem seguro. Tem seguro, deixa aqui que a gente vai comer porque tem seguro. Ou já teve alguma ocorrência que o agente foi agredido? Não, com a minha empresa ainda não, graças a Deus, assim. A gente teve que abandonar no termo lugar, mas agredido ainda não. Não, mas a gente teve recuperações dentro de comunidade que a gente teve que acompanhar para recuperar. E a comunidade toda, deixa, libera o carro. Tem um vídeo na internet que a gente fala, libera o carro, depois eu vou mostrar para vocês aqui. O pessoal pedindo para liberar o carro para poder pegar a mercadoria. A gente vai deixar no link, pode deixar esse vídeo, ele é público. Então, Júnior, a gente coloca no link da descrição do vídeo, a gente coloca... Vocês verem aqui, libera o carro. A equipe lá tentando para o cliente salvaguardar a carga, mas a população em cima. Em cima querendo liberar. Voltando para a operação, então a gente tem a Brasil e tem o Arco. É dinâmico? O melhor é o Arco, o melhor é o Brasil? Depende? Depende do horário? Depende disso. Vamos lá. Antigamente, quando a gente começou as operações, que hoje em dia está todo mundo usando aquela coisa do acompanhamento logístico, né, na verdade. O acompanhamento logístico pode dizer para vocês que... As famosas torres de controle. Tem a questão também do ACL, que é, na verdade, a escolta velada de moto, ou pode ser feito de carro, que eu posso te falar para você daqui com sinceridade que foi um dos precursores disso. Não vou falar que eu que criei essa coisa, porque o mercado pode me bater, mas eu fui um dos precursores desse tipo de atividade. Então, como é que a gente começou a perceber? O caldo grosso, na verdade, é adulto, quando vem da Dutra, né? Vem daqui de São Paulo, os mercados vêm de São Paulo, vem da Dutra e pega a Avenida Brasil e tem um arco metropolitano. Antes, o arco metropolitano, esse governo agora que começou, deu uma melhorada no arco metropolitano lá, botando algumas viaturas, tem uma parte de pedais, tem uma iluminação, melhorou bastante, que antigamente não era assim. Sim. Então, assim, hoje a gente pode mandar acompanhado, eu sempre recomendo, existem muitas cargas que passam por lá, desacompanhado, eu acho que ainda é risco, mas as minhas equipes, eu sempre mando rodar no Rio acompanhado. Um serviço que a gente faz, a gente recebe toda a informação do cara, trata toda a informação, onde eu vou encontrar com o nosso cara e onde a gente vai conduzir. Você conhece o Rio, não conhece o Rio, então vou te levar por aqui, para tal lugar. A gente vai acompanhar todo cara. Então hoje, assim, na verdade, tem a Dutra, na Dutra tem aquela questão, né, antiga na Itapavuna, tem algumas favelas ali dentro também, parte da Dutra, mas também tem a Brasil. E a Brasil também é envolvida nos dois lados. Dos dois lados. O horário faz muita diferença para onde você vai. Hoje, você pode mandar pelo arco, hoje eu mando pelo arco metropolitano normal até um determinado horário. Fora de determinado horário não mando, porque não tem policiamento para ajudar, porque tem uma dificuldade que a gente pode encontrar, porque eu falo de novo, os caras estão de fuzil, então tem que ter um pouco mais de sabedoria na forma que a gente trabalha. Então, você não conhecia até o horário de troca de retorno da própria... Principalmente, você falou, tocou num ponto que as pessoas às vezes não entendem. A troca de turno, às vezes o cara quer começar, a gente entende que o motorista quer começar às 5 horas da manhã, eu quero começar às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã tem que começar em ponto, mas 6 horas da manhã é onde o cara está saindo para poder render o outro. Isso o policial, não? O policial. O PM, né? Na verdade, o policiamento do dia, ele passa o dia e para a noite, mas chega uma hora que eles vão ter que render a troca de turno. Sim. Não dá para trocar na viatura no ponto que ele está parado. A troca de turno. Tem a troca de turno, tem a hora do almoço,
que também tem muitas abordagens. Hora da janta, o café. Eles sabem disso. Eles rodam, começam a rodar. O que o cara faz? Ele começa a rodar e vê qual é a melhor oportunidade. Eles estudam, né? Estudam tudo isso aí. É o que a gente eles faz. Tem mapeado já. O que a gente faz na análise de GR, eles fazem também a análise de GR dentro de jogo. Então eles estudam, vão acompanhando todo o processo. Pô, quando é que eu consigo roubar mais fácil? Onde eu consigo ter uma comunidade que vai me resguardar, mas que não tem policial próximo? Então são coisas assim que tudo, né? acontecem. São as particularidades. Você tem um case para falar pra gente de uma operação que você pegou que tinha X número de roubo, até valores, e depois fazendo todo esse trabalho de inteligência, trazendo o cliente, né, para entender como funcionava a operação, como que ficou depois de alguns meses? Então, na verdade a gente começou com um cliente bem pesado no ramo de carnes, é um parceiro de muitos anos. Ele tinha uma operação muito nervosa, CD de distribuição de carne no Rio de Janeiro, e carne no Rio de Janeiro, a caixaria inclusive, a gente fala caixaria, são carnes dentro da caixa. São aquelas carnes que já vão balada vácuo, isso, balada vácuo, são aquelas carnes de maior qualidade, então, essas coisas. E o cliente perdia muito dinheiro, 2 milhões por mês. Nossa. E a gente começou com um projeto específico lá, com algumas tentativas, a gente colocou até, vamos colocar acompanhamento, né? Eu sugeri acompanhamento e algumas coisas alheias ao cara, para poder ser executadas. E na verdade começou, vamos colocar então uma trava específica, uma trava bem forte para colocar nos baús dos caras e montar um ponto de controle lá no local que no Rio de Janeiro, que eu falo até no posto Cobras Campo, acho que depois eu posso falar, que a gente começou com uma operação lá e vamos botar umas travas lá e vamos botar para funcionar. A gente começou com as travas e os caras pegavam o carro, levavam para a favela, cortavam a trava. Ou o lado do baú. Cortava a trava. Cortava a trava. Levava para a favela uma trava grossa, que é randomizada, ela tinha uma tecnologia na trava, um diferencial, uma tecnologia que a gente, para poder abrir, ela tinha que ter uma senha randômica que era enviada para uma central, mas que não adiantava nada, chegava lá e roubava a trava. Quando não tirava a trava, ele tirava aquela porta do baú. A lateral. Arranca a lateral, a hora tem embaixo. Se a gente está falando do prejuízo da carga, tinha o prejuízo do patrimônio. Se a gente está falando que o... E ameaça também o motorista ali também, né? Ameaça. A gente já está falando que os ladrões andam de fuzil. Para ter umas medalhas boas, para poder abrir as coisas, fica fácil, né? E lá no Rio é o seguinte, pegava o motorista para lá, chega assim, vem cá, meu filho, senta aqui, vem comigo, vou te pagar um almoço, come aqui, toma uma cerveja e deixa que a gente vai trabalhar aqui. Luciano Júnior, eu passei por uma operação do Rio, né? Eu fui gestor de contas, e ali o motorista contou que estava naquela época, né? Teve uma época bem difícil no Rio ali em 2016, 2017 ali. Isso, nessa e ali o motorista contou que tinha uma fila de espera, como se tivesse uma senha mesmo. Ele disse que ele era o quinto a ser descarregado. Você vê, ele falou, não, falta mais 4. A gente tá rindo, mas não é coisa drástica, né, cara? Mas era verdade, da região ninguém, é o que eu falo, o território ninguém entrava. Era o território dos caras que era bem armado, ninguém entrava. Então os caras roubavam um monte. Mas até essa figura aqui que a gente vai descarregar. É uma logística. Até chamar o cara para poder o receptador, pegar alguma coisa, conseguir descarregar em determinado local, para poder tirar de lá. Era assim, o cara ficava esperando, então ele não fala, fica tranquilo, motora, que não vou fazer nada contra você não, tá? Eu vou te dar aqui, vamos te dar almoço, paga o almoço para ele aí, falou, dá almoço pro cara, cerveja, se ele quiser, fica aí tranquilo que a gente vai descarregar aqui e fica tudo certo. É assim que funcionava. E na verdade, quando a gente começou desse jeito, então a gente tentou a trava, tentou várias coisas, mas a gente não conseguia ter êxito, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer o acompanhamento. O que na verdade surgiu o acompanhamento, na minha visão, acompanhamento velado, acompanhamento logístico, na perdão. Eu não acredito em troca de tiro. Eu falava, você já viu alguém que a gente está em algumas fotos que ele troca tiro com bandido, irmão? Faroeste, alguma coisa na tua vida que você vai querer que o cara vai. Imagina na empresa que tem uma escolta que está acompanhando o cara que depois leva um tiro. Aí para o cara também, é ruim para a empresa de escolta que eu tenho hoje, mas também para a empresa, uma imagem ruim depois, com o problema que aconteceu com a escolta. E fora que os motoristas depois vai se falando, ninguém quer descer mais pro Rio, né? Teve uma época que ninguém queria descer. É verdade, né? Ninguém queria descer. A insegurança estava muito alta. Então eu falei, cara, vamos fazer um tratamento do que eu falei no ambiente interno. Vamos tratar internamente algumas coisas. Vamos criar um ponto de controle, um posto, que a gente consiga tratar todo mundo, que a gente consiga orientar, que a gente consiga saber quem é esse cara, para onde vai. E as estratégias específicas para a gente fazer as entregas. Na verdade, cara, a gente tem que entender que o mundo logístico é um mundo
A logística que não para. É quente. A gente tem que entender que não para. E quando eu trabalhei até seguradora, uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que ter um pouco de sabedoria para as coisas, senão a gente acaba engessando a operação do cliente. Então, muitas vezes eu via isso, na verdade, nas operações. A gente pensava que não, uma coisa mais braba que vai funcionar, que vai fazer com que esse cara não seja roubado. Aí o cara começou a colocar isso, o cara não vai ter seguro, que não vai querer me pagar, porque eu vou estar engessando o negócio do cara. Os caras vão, e faz parte, o risco para a seguradora faz parte, tanto para uma operação, e o cara tem que entregar. Então o que a gente tem que fazer? Inteligência. Então eu falei, cara, vamos começar a fazer o seguinte, vamos botar os caras de moto acompanhando os caras, meu irmão, só para acompanhar a viagem. O que é isso? Acompanhar, ver se o cara está sendo abordado, se ele está indo pelo caminho que a gente está orientando ali, se ele vai ser abordado ou não. Porque vai ter um delayzinho que a gente consegue atuar. A gente vai conseguir, em tempo real, saber se o cara está sendo abordado, porque a gente vai estar acompanhando, e ter um delay de atuação, junto com os caras. Cara, hoje em dia, o cara não. Né, eu estive visitando esse embarcador hoje, eu já saí da operação deles e tal, a gente conseguiu fazer um bom resultado. Estive visitando eles há 2 meses atrás, eu fui no escritório deles para conversar com eles. Visita, não quero trabalhar com os caras, porque os caras são muito complicados. Mas são gente muito boa, eu gosto muito deles. E não tem roubo. Que legal. Zero. Não tem mais roubo. Já tem anos que não tem roubo, não tem mais problema. Alguns problemas que são esporádicos, às vezes que Mas acontecem. isso continuando seguindo a inteligência. Continuando seguindo todo o processo de inteligência, todo o processo que foi desenhado. Se isso se perde tudo. Então, uma das coisas que eu quero contar com você, embarcador, é o seguinte: não pensa que a tua operação, o Rio de Janeiro, ele é diferenciado. Não adianta. Não é igual a São Paulo, que São Paulo tem uma característica, o Paraná tem outra característica, Goiás tem uma característica, o Rio de Janeiro tem uma outra característica. Infelizmente, o Rio de Janeiro está bagunçado. Ele é bagunçado, vem a política de cima para baixo, né? Você tem que entender que uma das coisas que eu falo no meu treinamento, se a gente pega uma foto dos governadores do Rio e bota lá, eu falei, tá vendo esses caras aqui? De anos para cá, todos eles foram presos. Se você for para ver que todos os governadores foram presos. Só esse último aí que está segurando a onda, mas que está lá, que tem denúncia contra ele. Tem denúncia contra ele, mas não foi preso. Então, você vê que o negócio é de cima para baixo. Então, internamente, você tem que tomar as medidas que você tem que fazer. As ações são suas, são internas. E esse embarcador, ele fez esse processo, ele acreditou nessa metodologia, que hoje essa metodologia se pulverizou para várias empresas no mesmo segmento deles e tal, também da mesma forma de acompanhamento. Eles hoje estão pensando em redução de coisas, porque já está muito tempo sem roubo e tal. Na verdade, o que o cliente faz, né? Quando está muito tempo sem alguma coisa, ele vai, vamos reduzir aqui, né? Logo na segurança. Né? Começa a acontecer. Então, o que eu queria falar é assim, não reduzam, não deem mole para a segurança. Se porque, tá na verdade, certo, né? o diferencial, no meu ponto de vista, o diferencial é que você tem uma operação, você não precisa ter uma operação com tanta estrutura, com tanta coisa, mas que uma operação com uma inteligência, que você consiga acompanhar a tua operação, a parte de inteligência, você tem um tratamento com o teu motorista, orientação e tal, tem algumas questões de norma que a gente já conhece com relação ao horário, vias de acesso, algumas coisas, isso vai facilitar. Não quer dizer que não vai acontecer. No Rio a gente não sabe o que pode não acontecer, mas que a gente consiga, lá na frente, a gente pode ter mais resultados positivos do que negativos. Então, um brief com motorista essencial, seja pela GR... Seja pela GR. A GR, assim, na forma que eu trabalho hoje, a GR, inclusive, uma das coisas que hoje, na última GR que eu trabalhei, eu fui para lá, que é a GR do Sul. Eu fui para lá, eu passei 2 dias treinando todo mundo da Central sobre o Rio de Janeiro. Eles aproveitaram que eu estava lá. Cara, foi muito cansativo, cara. Eu fiquei o dia inteiro dando treinamento. Era um, era outro. Fiquei lá o dia inteiro. Isso você estava fazendo um treinamento? Treinamento explicando sobre o Rio de Janeiro. Legal. Eu tenho material específico sobre o Rio de Janeiro. Eu falo sobre o Rio de Janeiro, como é que funciona. Fica já uma dica aí para os iniciadores, né? Pessoal, a gente acha que isso é interessante. Tem umas coisas que eu faço com as empresas que eu tenho. Isso é legal. Eu vou, cliente que eu trabalho, eu vou visitar e dou treinamento sobre o Rio de Janeiro. Até porque hoje o operador, eu trabalhei muito em gerenciador, então eu posso trazer. Hoje o operador ele acaba ficando mais no mundinho do olhar o sistema. Isso, já tem atendimento mesmo, né? Que é hoje o software integrador, na verdade. Ele pode ser ruim, tem um lado bom, mas esse lado de conhecer o mapa, de conhecer a geografia, de conhecer a parte que você está trazendo agora, do contexto da cidade, do que
como que ocorre, isso aí é importante. E também existem umas coisas que a gente tem que utilizar, né? Um diferencial também que a gente começou a trabalhar com a inteligência embarcada própria, tem na própria tecnologia. Legal. Tem uma coisa chamada inteligência embarcada que muitas das pessoas não sabem por quê. Hoje em dia, você parametrizar a inteligência dentro do sistema embarcador das gerenciadoras é muito complicado. Então, às vezes, não tem gente que sabe fazer. E, então, umas coisas que eu até com meus clientes falo, por que isso aqui então não tem ponto? Tudo bem que fugiu de nós, mas não tem ponto de controle aqui, não. Porque, sabe o que eu fiz com meus clientes? Eu peguei Latino Long das entradas das comunidades e mandei para eles poderem baixar. Utilizar na inteligência. E tem mais lugares, eu peguei a Latino, mandei minha equipe rodar com Latino Long para poder passar para gerenciadores de risco, para poder ir lá, porque a gente tem inteligência bacana. Esse papo de vai longe, mas eu vou até te perguntar e falar, você tem também, não é só escolta, né? Que escolta vai render se a gente deixar aqui. Né? Você queria falar um pouquinho também, você também faz mais o que além da escolta? Hoje, desse meu trabalho, que eu assim, agradeço muito a Deus, hoje eu tenho um grupo chamado Grupo Projota, que hoje eu não só trabalho com essa parte de segurança, que eu faço muito bem e gosto bastante, hoje eu tenho também a parte de facilities. Hoje eu tenho um grupo, uma parte de serviços, um grupo com uma empresa com essa parte de serviços, e uma parte de segurança na verdade, normal, patrimonial, que é a escolta armada, patrimonial, VSPP, que é o cara que é segurança específica de portaria. Portaria, tem aquela parte para executivos e tal, então essas coisas eu faço tudo isso. Legal. E eu trabalho com condomínios hoje trabalho para empresas, dentro de empresas, a gente atua com bombeiro civil. Que legal. A gente atua hoje com várias, a gente tem muita parceria, então a gente faz o levantamento, análise de risco de locais, como é que a gente pode trabalhar. E eu sou do tipo de cara que é o seguinte, que a tecnologia ela vem para ajudar bastante. Então eu não vou falar pro cara, às vezes, que vou colocar um homem aí, só para ganhar dinheiro do cara e ficar ganhando dinheiro do cara. Fala, vamos desenhar, eu desenho, te mostro onde precisa ficar, onde precisa ter um homem, onde não precisa ter um homem. A gente pode botar esse local dentro de um CFTV, para o CFTV ficar olhando. A gente tem essa informação. Então hoje tem várias coisas que pode ser feito. Bastante, a tecnologia avançou bastante. Né? E uma dúvida, a gente fala muito de roubo de carga do Rio de Janeiro, mas roubo a galpões, entradas em galpões, como que funciona lá? Isso aí é uma dúvida que eu também não lembro. É pouco comentado. Invasões, né? Isso. Mas em determinadas regiões. Você pode ver que teve alguns roubos que acho que estavam na internet sobre, se não me engano, foi a Loja Americana, o Carrefour, isso tudo em regiões específicas. Né? Foi na Dutra, na Washington Luiz, são regiões que estão próximas à comunidade que tomam informação. Existe uma coisa chamada full de informação. O cara poder conhecer toda a operação e como é que funciona o processo do cara de entrada e saída. Ele faz análise. Aquele trabalho que tem. Tem aquela questão do cara quando vai ao banco, ele passa, tem sempre o cara vou começar a fazer análise, estudo do banco, dias anteriores, porque o cara vai passar para estudar como ele vai fazer. E outra, tem a questão da informação interna também, né? Porque tem do conta de quem você está contratando, da forma que você contrata, onde o cara o que está chegando, o que está armazenado, né? Isso. Tem tudo isso. Normalmente quando é o roubo, ele já sabe praticamente o quanto de valor tem lá dentro. O que tem, ele já sabe o que tem, o que ele vai roubar. Não, isso aqui não quero não, já sabe. Ele sabe até o que estão usando também de armamento. Ele sabe até qual armamento que os caras têm para se defender. É isso que está querendo dizer. Nesse detalhe. E existe aí um cara armado de fuzil. Mas então vamos voltar uma etapa antes. Então a gente fala de proteção a patrimônio. Então tem que cuidar de pessoas primeiro. Então se a fuga de informações, ele tem que olhar pessoas. Isso. É isso? A minha recomendação, quando a gente vai tratar desse tipo de assunto, é a gente ter um trabalho de inteligência. Hoje eu tenho, na minha empresa, eu tenho uma parceria que é um antigo coronel do Exército, especialista em inteligência, que é meu parceiro hoje na minha empresa, trabalha junto comigo, que hoje a inteligência tem que estar fazendo parte de todas as operações, inclusive na questão pessoal. Um levantamento pessoal é uma coisa que você tem que ter. E as pessoas podem falar ou não, que pode brigar porque hoje tem a LGPD, tem um monte de coisa, mas é uma coisa interna da empresa. Para você fazer algum tipo de levantamento, existem algumas coisas que você pode, de monitoramento, até onde você pode ir ou não. E a inteligência hoje, na verdade, ela te previne de muitas coisas que possam vir a acontecer com o teu produto, internamente. Porque, na verdade, como é que acontece? A tendência do ser humano é relaxar.
achar que tá tudo bem, dentro de uma operação, de carne, lá, às vezes o cara está perdendo mais internamente do que está perdendo fora. Hoje, existem operações hoje em dia que estão assim ainda, né? O cara compra um embarcador que tem uma parte do armazém, que tem ele está perdendo muito mais carne interna do que fora. Então, como é que a gente vai começar a admitir determinadas coisas? Então, existem algumas coisas que a gente tem que fazer, uma análise pessoal, algumas coisas que algumas empresas utilizam, né? Hoje. A gente costuma falar na segurança que a gente tem já de eliminar de 60% a 70% no cadastro do funcionário, cadastro da empresa, do prestador de serviço, outros, ou seja, se você fizer uma inteligência, uma entrada boa, você já elimina muitas outras isso aqui que tem a teoria hoje do cadastro de consulta, né, aquelas coisas que tem dentro da gerenciadora. Então, existe uma regrinha que a gente tem que, hoje eu acho que está até proibido, né? Dentro da a gente pode nem falar, mas tem umas regrinhas que são executadas, que com certeza são executadas, para o cara que, na verdade, a gente não pode só contar com azarada. Né? Tem a lei das inclusões e tal, né? Tem o cara que é azarado, o cara que é muito azarado, mas você vai querer ser azarado trabalhando para você o tempo todo? Não dá, então vamos lá, né? Existem umas coisas que a gente pode fazer para poder evitar algumas coisas. Então, e a parte do grupo Projota tem algo de consultoria também? Consultoria também, a gente faz. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, o cara me contrata, a gente faz todo um processo junto com ele, que a gente não seja uma coisa que seja engessada, uma coisa que a gente cobra também nos olhos da cara, porque a gente quer ter, o que eu quero ter hoje, na verdade, é ser um referencial. Eu quero ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não quero só ganhar dinheiro, eu quero ser um referencial na minha atividade. É aquela famosa frase de parceiro, né? Se eu não fizer, eu conheço quem faz. Mas é isso aí, mas às vezes não dá para fazer. Eu tenho uns amigos da Polícia Federal, eu fui militar, eu falei que fui militar, fui CPOR, então a gente tem uma galera que também que por trás que dá para ajudar. Bacana. Que dá para ajudar. É isso aí. É igual você comentou, né, Leandro? Se a gente puxar o assunto com esse homem aqui, não vai ficar a noite inteira, né? Mas assim, eu acho que já depois da gente finalizar, deixa uma frase para quem vai nos assistir aí, que em geral, seja de vida, de profissão, um recado do Luciano aí, de experiência de vida, de empresa, do que eu você... Eu vou falar para você o seguinte, na verdade, acredite no seu... É meio piegas, mas eu vou falar. Acredite no seu sonho. Acredita em Deus também na tua vida, que tenha Deus na sua vida, que teu sonho sempre vai ser realizado. Bacana. Que Deus ele é poderoso, eu sei que a gente às vezes está vendo um mundo hoje que a gente esquece um pouco de quem é o nosso Senhor, mas eu acho que Deus ele olha para dentro de cada um, ele sabe o nosso potencial, ele tem um plano para cada um. Então ele teve um plano para minha vida e eu agradeço muito a Deus e os meus pais, meus amigos, meus parceiros. Sim. E até trazer aqui, você deu um spoiler, a gente está falando muito do Rio de Janeiro, né? Mas você citou, você tem projetos para São Paulo e outros? Brevemente, estou querendo convocar um grupo de amigos aqui. A gente está participando de alguns projetos aqui em São Paulo. A gente vai estender as operações. A gente vai estender as operações aqui para São Paulo, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Também vou contar com os amigos. Um prazer estar aqui, prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente só tem a agradecer e já fica o convite, né? Como a gente falou, tem bastante outros assuntos que tem domínio, tem conhecimento. Fique à vontade, o dia que quiser voltar. O público que quiser também conhecer mais do Grupo Projota, a gente vai deixar o link deles para vocês. E se tem a dúvida também, manda pra gente aí, que a gente direciona pro homem, faz um vídeo, alguma coisa a gente traz. Estou à disposição. Na verdade, a minha intenção é participar desse cenário de forma positiva. Estou à disposição. Parabéns, obrigado. Parabéns ao Grupo Projota. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.